Como vai você? É uma alegria ter você aqui conosco em mais uma aula do curso Os Ensinos Finais do Sermão do Monte. Já estou aqui com o meu cafezinho pronto para esta aula. Convido você também a estar atento e fazer um bom proveito desse instante que a gente vai ter juntos falando sobre os ensinos finais do Sermão do Monte, especialmente sobre o tema devoção sem ostentação. A nossa trilha é uma trilha que não é longa nem difícil. Nós iniciaremos falando sobre o perigo da ostentação religiosa. Depois, compreenderemos a razão pela qual Deus repudia todo tipo de ostentação, especialmente a religiosa. Concluiremos verificando que quem ama a ostentação não recebe galardão do nosso Pai Celeste. Olhando um pouco para trás, a gente viu no curso passado, desde aquele momento estamos aprendendo aquelas coisas que o próprio Jesus Cristo ordenou e olhamos inicialmente para esse início do primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Nós olhamos para o capítulo 5 ali, descobrimos que somos abençoados, porque o capítulo começa com essas declarações, bem-aventurados. E é a declaração de Jesus para os seus seguidores, do capítulo 5, verso 1 até o 16. Percebemos que fomos acolhidos no amor de Jesus. E isso nos capacitou e nos motivou para viver como cidadãos do reino do Senhor Jesus Cristo. E essa cidadania do reino exige a prática de uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Jesus fala sobre isso em Mateus 5, de 17 até o final do capítulo 5, até o versículo 48. E na palavra final de Mateus 5, Jesus nos chama à integridade. Ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, sendo que o substantivo traduzido como perfeito, teleios, carrega o sentido de inteiro, de não dividido. E quando a gente pensa sobre inteireza, sobre não estar dividido nesse mundo, a gente vai perceber o seguinte, Jesus vai trabalhar sobre esse conceito de inteireza no capítulo 6 e ele vai nos ajudar a compreender duas facetas do coração dividido. A primeira faceta do coração dividido é a ostentação. E é sobre isso que Cristo falará do verso 1 até o verso 18 desse capítulo 6. Em seguida, a segunda faceta do coração dividido é a inquietação. E Jesus vai discutir sobre isso, vai nos apresentar o ensino dele sobre isso nos versos 19 até 34. Na aula de hoje, a gente começa a olhar para esse primeiro perigo, que é o perigo da ostentação religiosa. Então, é sobre isso que começamos a conversar. De que modo a ostentação, e especialmente a ostentação religiosa, oferece perigo para nós. Vamos entender primeiro o que é ostentação. Ostentar é mostrar, é exibir com aparato, pompear, uma palavra antiga, mas os antigos diziam, olha, isso aí é cheio de pompa, ou seja, é toda uma aparência, é alardear, não apenas você fazer uma coisa, mas você agora publicar que fez e dizer, olhem o que eu fiz, basicamente é isso. A ostentação combina muito com a nossa cultura, com o nosso tempo atual, porque nós vivemos naquilo que alguns teóricos chamam de sociedade do espetáculo. Um momento em que nós temos a imagem como mera aparência. É o tempo em que essas coisas são muito intensificadas, especialmente pelas tecnologias de rede e pela cultura digital. Então, se sempre houve essa prática da ostentação, parece que o momento atual, as tecnologias atuais favorecem-na bastante. E elas viabilizam o que consta no coração humano decaído. O que consta lá? O desejo de ser visto, de ser admirado, de ser aplaudido. Ou seja, o indivíduo publica a si mesmo nas redes, ávido pelas recompensas do engajamento, aquele aumento de likes, todo mundo dizendo gosto do que você publica, de quem você é, e também, logicamente, a outra recompensa do engajamento é a monetização, aqueles que agora se dedicam realmente para receber o seu sustento a partir das redes sociais. Além disso, a gente tem a outra recompensa, que é a recompensa da influência. É a consolidação de si mesmo como um produto, é a glória para si.
ele passa agora a ser ouvido, ele agora influencia outras pessoas, ele é seguido por outras pessoas. Então tudo isso, essa própria formatação da cultura digital, ela é muito propícia para fazer nascer aquela sementinha, né, de ostentação e de realmente nos mover para a ostentação. Pensando na ostentação como o ato de exibir bens materiais de forma exagerada, e geralmente com esse intuito, né, de demonstrar status e riqueza, o psicanalista Arnaldo Schuster oferece uma perspectiva sobre a ostentação que se relaciona com questões de identidade e narcisismo. Em suas reflexões, ele sugere que a ostentação pode ser vista como uma manifestação de insegurança e busca por validação social. Schuster declara ainda que a necessidade de ostentação pode surgir de um desejo de compensar sentimentos de inadequação, onde o indivíduo busca se afirmar através de bens materiais ou status social. Ele também menciona que a ostentação não é uma característica única, mas sim uma consequência, melhor dizendo, de diversas formas de expressão do eu. A forma como uma pessoa se apresenta ao mundo, incluindo o uso de símbolos de status, pode refletir uma luta interna com a autoimagem e a necessidade de reconhecimento. Schuster enfatiza que, ao se deixar invadir pelo narcisismo, um indivíduo pode acabar se confundindo com a imagem que projeta, levando a uma ocorrência da própria identidade. E essa análise sugere que a ostentação, longe de ser uma simples exibição de riqueza, é profundamente enraizada em dinâmicas psicológicas complexas. Então a gente percebe que a ostentação é cheia de camadas e complexidades. E a gente pensa nisso na nossa própria experiência como cristãos. Nós nos encontramos, por exemplo, todo final de semana para cultuar ao nosso Deus, para buscar instrução, para servir uns aos outros, para participar da comunhão da igreja. E nessas interações nós olhamos uns para os outros. E quando olhamos uns para os outros, também lemos uns aos outros. Se a gente chegar a pé no lugar de culto, a gente distingue quem se veste melhor. Isso já acontecia no Novo Testamento, basta você conferir Tiago capítulo 2, versículo 2. Se nós guardamos o nosso carro no estacionamento da igreja, notamos os outros carros, às vezes melhores, às vezes piores do que o nosso. Nós prestamos atenção nas reuniões também em quem fala e em como essa pessoa fala. A gente identifica quem ora e quem recebe deferências, quem é notado quando está presente. A gente verifica também o que é preciso ser, ter, fazer e demonstrar a fim de sermos vistos e valorizados nesse grupo religioso. E Tiago ensina, inclusive, o seguinte, que se a gente fica muito fixado, se a gente começa a fazer esse tipo de distinção, nós nos tornamos juízes tomados de perversos pensamentos. Tiago capítulo 2, versículo 4. Mesmo em uma igreja onde não se enfatiza a teologia da prosperidade, pode acontecer isso, de uma pessoa se sentir premida a adquirir ou ostentar determinados bens como uma evidência de que ela está sendo tão abençoada quanto os irmãos mais abastados. E outro aspecto a considerar é que uma comunidade religiosa, seja qual for a sua denominação, viu? Pode ser inclusive uma comunidade muito preocupada com a teologia. Ela pode ser calvinista, pode ser arminiana, pode ser reformada, pode ser evangelical. Qualquer comunidade cristã pode degringolar em um ajuntamento legalista. Sabe o que é um ajuntamento legalista? Aquele ajuntamento, aquele tipo de aproximação dos irmãos caracterizado por comparação de desempenhos ditos espirituais. E a gente começa a perceber, olha, essa pessoa que se destaca, ela é mais espiritual do que as outras pessoas. E quando isso chega a esse ponto, os atos, as falas, as orações dos crentes deixam de ser singelos e espontâneos e passam a ser sofisticados e calculados. Você já viu isso? A pessoa talvez em casa ore, ó Deus, obrigado meu Pai pelo pão que o Senhor me deu hoje. Mas se ela é convidada a orar na igreja, ela muda, empola a voz, né? A entonação é diferente e ela diz, amantíssimo Deus,
obrigado por esta manhã esplendorosa. Enfim, você nota que a pessoa ela está com algum tipo de demonstrando algum tipo de afetação. Isso tudo a fim de demonstrar, a fim de impressionar. E os irmãos deixam de ser irmãos e eles passam a ser considerados como plateia, gente que está olhando, assistindo a minha performance. A igreja deixa de ser uma comunhão dos santos e passa a ser um mero teatro, um mero circo, privilegiando quem? Exatamente os ostentadores. Então, que Deus nos livre disso, pois desejamos prosseguir caminhando como família de discípulo de Jesus Cristo. Além de tudo isso, é muito tênue a linha que separa a ostentação religiosa da soberba. O soberbo tende a se mostrar. O soberbo está enamorado com a própria existência. E soberba é orgulho excessivo, altivez, arrogância, presunção. A Bíblia é enfática contra a soberba. O livro de Provérbios diz assim, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Além disso, em Abacuque 2,4, a gente verifica que a soberba é oposta à fé. O profeta Abacuque diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. De um lado, o justo que vive pela fé, do outro lado, o soberbo. Para Bernardo de Claraval, esse servo de Deus que viveu na época da Idade Média, ele vai colocar basicamente isso, né? A arrogância e a presunção constituem o sexto e o sétimo graus da soberba. E não é sem razão que na teologia medieval a soberba é o pecado mais grave entre os chamados 7 pecados capitais. A soberba, que motiva a ostentação, opõe-se à humildade que caracteriza o cristão bem-aventurado. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Isso nos leva a concluir que, tanto no tempo de Jesus quanto no nosso tempo, é preciso lidar com o perigo da ostentação religiosa. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que a Escritura é bastante clara neste ponto. Deus repudia a ostentação religiosa. Está aí a palavra do Senhor Jesus Cristo, né, nesse trecho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Preste atenção na primeira expressão, na ordem, no início do versículo, guardai-vos. O termo usado por Jesus aqui nos convoca para um estado contínuo de prontidão, aquele estado em que a gente fica de prontidão, atento a qualquer perigo. Jesus está dizendo, prestem atenção, estejam em guarda contra. O cristão deve atentar para não ostentar a sua religiosidade. Isso é importante para o Senhor Jesus Cristo. E isso pode ser contraditório para alguns, porque alguns podem pensar, como isso é possível? Porque Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 5, de 13 a 16, ele disse que nós seríamos conhecidos por nossas boas obras. Os homens veriam as nossas boas obras e dariam glória a Deus no céu. Então, é impossível ao crente não exercer a sua justiça diante dos homens. Essa justiça, a justiça do reino realmente será vista, ela é visível, ela é encaminhada de modo concreto dentro da história. O problema não está em exercer a justiça diante dos homens, mas em fazer isso com o fim de serdes vistos, ou seja, ostentar os atos de justiça. E essa expressão, né, serdes vistos, ela traduz um termo na língua grega que significa literalmente aparecer, brilhar. Então a pessoa faz e ela quer brilhar, né? É como a gente costuma dizer, ela quer que os holofotes estejam sobre ela e sobre as suas obras. Ao invés de Deus receber a glória, é ela que recebe a glória. É nesse sentido que a gente diz que a ostentação tem a ver com esse coração agora trincado. Ele não está inteiro diante de Deus. Ele, de certa maneira, ele até pode dizer assim, olha, eu quero dar glória a Deus, mas eu quero um pouquinho dessa glória também. Eu quero que as minhas obras brilhem.
E exatamente atentando até para esse termo usado na língua original, o Dr. John Stott ele nos esclarece, ele diz: as nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. Então, a ideia de que nossa luz brilhe não é errada. Olha lá Mateus 5, para que brilhe a vossa luz diante dos homens, mas a glória deve ser dada ao Pai. E John Stott dirá isso: a nossa devoção religiosa deve ser secreta para não nos vangloriarmos dela. E Calvino diz o seguinte: Cristo exorta seu povo a se dedicar sinceramente às boas obras, isto é, a se esforçar com simplicidade para fazer o que é certo diante de Deus, e não um desfile diante dos homens. Nós queremos fazer as boas obras para a glória de Deus ou apenas como uma demonstração do nosso desempenho religioso diante dos homens? Nessa passagem, Jesus lida com os motivos por trás do viver justo, é o que diz D.A. Carson. E a ênfase de Jesus, é na justiça cristã autêntica, que, de acordo com Stott, não é uma simples manifestação, mas essa justiça autêntica cristã, ela está escondida no coração. Essa é a grande ênfase de Mateus capítulo 6, como nós veremos. Na ostentação religiosa, o coração fica dividido entre dar glória exclusivamente a Deus ou receber glória dos homens. Olha aí o verso 2 de Mateus 6. Lá vai dizer assim: para serem glorificados pelos homens. Um termo bem forte usado por Jesus, traduzido por glorificados, que tem esse sentido de receber louvor, de ser exaltado, de ser magnificado. Quando a gente pratica a justiça com o objetivo de ser aplaudido pelos homens, diz o Dr. Carson, prostitui-se essa justiça. E é interessante que nesse texto, nesse capítulo 6, não aparece a palavra fariseu, nem fariseu, nem escriba, essas palavras não aparecem, mas ostentação é um problema deles, porque a devoção deles transcorre diante dos homens. Os fariseus gostam de plateia, gostam de serem vistos, né? Tem até essa imagem do slide meio esquisita aí. Se você olha para a imagem e percebe, é uma imagem editada, né? Então, os fariseus são personas, né? Eles são figuras editadas. Eles aparecem diante da plateia para serem vistos, projetam uma aparência. Lá no verso 16 do capítulo 6, a gente encontra com o fim de parecer aos homens. Lembrando que essa palavra traduzida como parecer é a mesma que a gente viu no verso 8, aquela palavra com aquele sentido de brilhar, né? É interessante que a partir daí Lutero afirma o seguinte, ele diz: ele critica suas boas obras, ele, Jesus, né, criticando as boas obras dos fariseus, não deixando nelas nada de bom, nem em termos de doutrina, nem de obras, embora como pessoas santas ensinassem diariamente a Escritura, fizessem boas obras, de modo que eram considerados como o melhor cerne de todo o povo judeu e os homens mais santos sobre a terra. Todo o mundo tinha de olhar para eles como seu espelho e exemplo a ser seguido. Não obstante, agora também estão sendo arguidos pelo Evangelho, de sorte que todos enxergam que eles não ensinaram nem viveram corretamente, antes seduziram e enganaram a si próprios ou a si mesmos e ao povo. O que a gente tem em Mateus 6 é exatamente isso. Jesus está confrontando esse modelo de devoção dos escribas e dos fariseus. Ele está ensinando o modo correto de devotar-se a Deus neste mundo. Ele faz isso porque ele sabe muito bem o que é a verdadeira devoção a Deus. Para começar, ele é o nosso modelo de humildade. Ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Além disso, como bem explica Lloyd Jones, Jesus viveu inteiramente dedicado ao Pai. A sua vida inteira foi consagrada à glorificação de Deus. Jesus jamais pensou em si mesmo, nada fazia em proveito próprio, nunca se impunha. Em certo sentido, ele passou por esta vida como quem queria ocultar-se, como quem não desejava ser visto. Todavia, lemos a seu respeito que ele não pôde ocultar-se, Marcos 7, 24, mas parecia que sempre vivia tentando fazê-lo.
Em Cristo havia completa ausência de ostentação. Eu convido você a dar uma conferida nos evangelhos, você vai verificar isso. Ocasiões em que, por exemplo, ele cura uma pessoa e diz: agora você vai ao sacerdote, não entre em mais detalhes, eu não quero que você diga que fui eu que fiz isso. Enfim, impressionante essa completa ausência de ostentação em Jesus. E Lloyd Jones prossegue, ele diz: ele viveu inteira e exclusivamente para a glória de Deus. De várias maneiras ele reiterava: não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. E também expressou negativamente esse pensamento como segue: como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? João 5,44. É como se Cristo houvesse dito, e vamos prestar atenção nisso, olha só, essa é a sua grande dificuldade. Vocês preocupam-se tanto com o ser humano. Se ao menos tivessem o propósito singelo de glorificar e honrar a Deus, tudo iria bem com vocês. Trocando em miúdos, se os nossos atos de devoção agradam ao Senhor e beneficiam o próximo, glória a Deus por isso. Mas se fazemos tais coisas para sermos aplaudidos, nós incorremos em ostentação religiosa e desagradamos a Deus. E esta é a terceira parte, a parte final desta aula. Quem ama a ostentação não recebe galardão. Em Mateus 6, Jesus vai bater nessa tecla. Deus vê em secreto. Ou seja, ele enxerga a ação e o coração. Daí ele recompensa. Pode conferir. Mateus 6, 4, 6, 6, 6, 18. Os que insistem em ostentar a sua religiosidade não são recompensados por Deus. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. É o que diz a parte B desse primeiro versículo de Mateus 6. A recompensa destes que buscam ostentar-se é apenas aquilo que recebem dos homens. Eles são vistos, são admirados, são aplaudidos, mas isso somente por um tempo, mas nada além disso. Você já deve ter percebido como isso acontece, por exemplo, nesses filmes, né? Ou séries documentárias em que aparece que tratam de celebridades, figuras que foram famosas, né? Artistas, cantores, etc. E que parece que no momento eram donos do mundo, apareciam em todas as mídias, e eram aclamados, aplaudidos, admirados, e simplesmente o tempo passou. Essas pessoas foram esquecidas. Então a glória do mundo é uma glória que escorrega pelos dedos, né? Ela não permanece. É nesses termos que Carson está muito certo quando ele afirma que trocar o objetivo de agradar ao Pai pelo objetivo trivial e idólatra de agradar o homem nunca funcionará. Cristo coloca diante de nós um princípio. Mateus 6:1 está simplesmente trazendo esse princípio que deve ser conhecido, compreendido e abraçado por nós. Ostentação ou galardão. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se você escolhe ostentar a sua religião, você não receberá galardão do Pai Celeste. Para receber galardão do Pai Celeste, você deve abrir mão de toda ostentação. A prática desse princípio será agora explicada pelo Senhor Jesus Cristo a partir do verso 2 até o verso 18. E ele vai exemplificar como é isso, como é que a gente se dedica a Deus sem ostentação. Ele dará 3 exemplos. Primeiro, ele falará sobre a esmola, versos 2 até 4. Em seguida, ele falará sobre a oração, versos 5 a 15. E concluirá tratando do jejum, nos versos 16 até 18. Essas 3 práticas constituem o pilar da piedade, da espiritualidade judaica. E nós verificaremos que também elas são relevantes para a nossa vida hoje. Estudaremos cada uma delas em detalhe nesse curso. Eu convido você a prosseguir nas próximas aulas para aprender aquilo que Jesus ensina, o modo como ele exemplifica essa devoção sem ostentação a partir da explicação sobre estas 3 práticas. Jesus faz isso de maneira bem organizada, existe uma estrutura, né, que ele aplica e ele mostra para a gente, ele utiliza
para comunicar esse ensino. Cada vez que ele apresentar um desses exemplos, ele fará uma advertência para que a gente não realize aquele ato a fim de ser elogiado pelos homens. Em seguida, ele vai dizer o seguinte: aqueles que ignoram essa advertência, ou seja, que querem caminhar ostentando a sua religião, eles conseguirão aquilo que querem, ou seja, o aplauso dos homens, mas nada além do aplauso dos homens. E ele vai trazer em seguida uma instrução sobre como realizar aquele ato de piedade em segredo ou em secreto. É a frase que aparece na nossa Almeida Revista e Atualizada. E ele em seguida conclui com a certeza de que o Pai que vê em segredo ou que vê em secreto recompensará publicamente. Essa é a estrutura do ensino e a gente vai percorrer essa estrutura nas próximas aulas em cada exemplo fornecido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas antes de finalizarmos essa aula, eu gostaria de fazer duas observações finais. A primeira observação sobre a presença e o conhecimento de Deus. A segunda observação sobre o galardão de Deus. O que eu quero dizer? Primeiro, quanto à presença e conhecimento de Deus, a ênfase de Mateus 6 é que a nossa vida transcorre diante de Deus. E Deus nos vê em todo momento, em todo o tempo. É uma espécie de atualização do Salmo 139. Davi fala sobre isso em Salmo 139, especialmente nos versos 7 a 10. Ali a gente encontra: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O conhecimento completo de Deus sobre nós é mencionado também em 1 Samuel 16, versículo 7. Lá a gente encontra o seguinte: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Isso é Deus falando com o profeta Samuel, que estava ali, de certa forma, impressionado, com Saul. E ele diz: porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Nós podemos atuar diante dos homens, nunca diante do Senhor. Deus nos enxerga por dentro como nós somos. Daí, mais uma vez, as palavras de Lloyd Jones. Lloyd Jones diz assim: algumas vezes sinto que não há melhor maneira de se viver, de se tentar viver santamente, consagrados a Deus, do que lembrando constantemente de que Deus nos vê. Ao nos levantarmos pela manhã, imediatamente nos deveríamos recordar e relembrar de que estamos na presença de Deus. Não nos prejudica dizermos a nós mesmos antes de passarmos a qualquer ação: durante todo o decurso deste dia, tudo quanto eu fizer ou disser, e também tentar fazer, pensar e imaginar será feito sob os olhos de Deus. Ele estará comigo, pois vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Nada existe que eu possa fazer ou tente fazer que Deus não tenha plena consciência. Tu és Deus que vê. Citando Gênesis 16, 13. E ele conclui: se fosse aplicado, esse princípio poderia revolucionar as nossas vidas se ao menos sempre agíssemos assim. Tente praticar isso um dia, iniciando o dia com essa constatação: eu estou na presença de Deus. E tudo que eu fizer será na presença dele. Tudo que eu falar, tudo que eu pensar, você vai ver que isso faz diferença, fará diferença na sua vida. Então essa é a primeira observação sobre a presença e o conhecimento de Deus. Mas eu gostaria de falar também sobre o galardão divino. Jesus fala sobre recompensa, sobre galardão, nesse capítulo 6 de Mateus. Ele usa um termo que tem esse sentido primário de salário. Vocês receberão a sua paga, o seu salário. Então essa palavra é traduzida como galardão. Aí em Mateus 6:1. E em Mateus 6, versículos 2, 5 e 16, aparece traduzida como recompensa. Ele também diz que o Pai que vê em segredo te recompensará, usando um outro termo grego, que evoca essa ideia de devolver, de retribuir. Lá em Mateus 6:4, 6:6 e 6:18. Como entender esse galardão? Como entender essa recompensa? Essa recompensa não pode ser entendida nessa acepção de pagamento.
Fritz Heinecker diz isso. Ele diz, não é esse o sentido de recompensa. Não como pagamento com base numa relação contratual ou num vínculo empregatício, mas no sentido de uma relação de família, de pai e filho. Recompensa aqui, ou galardão, deve ser vista como um reconhecimento que o pai concede ao seu filho dedicado. Nessa perspectiva, recompensa é dádiva, é presente, é bondade, é cumprimento de compromissos, entrega de promessas dadas. E essa imagem ou ilustração fornecida por Heinecker é tão importante e interessante, porque é isso, o pai recompensa o filho que já é filho. Ele recompensa aquele que é filho dele. Então a recompensa, os galardões na Bíblia, eles são dados aos filhos, aqueles que por graça foram adotados pelo Senhor. Eles já são filhos, eles estão sendo recompensados com salvação, como pagamento por boas obras realizadas. Não, é um reconhecimento paternal, é um vínculo agora de Pai Celeste para com o seu Filho que foi adotado pela graça através da obra de Jesus Cristo. E isso então, mesmo aquilo que recebemos de Deus como recompensa, como reconhecimento dado a Ele por aquilo que fizemos, isso tudo é dádiva, é presente, é bondade. É maravilhosa essa explicação fornecida por Fritz Heinecker. Essa recompensa, então, não é uma premiação divina aos mais aptos, nos termos daquele postulado darwinista, né, de que os mais aptos é que são recompensados, nem da ideia de meritocracia legalista, né, que é tanto enfatizada na nossa sociedade. É um presente gratuito de Deus a seus filhos humildes e abençoados por pura graça, porque é assim que começa o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, os que reconhecem que não podem ser salvos por suas boas obras, que não têm em si nenhuma capacidade e nem merecimento para a salvação. Esses são chamados filhos de Deus, os salvos pela graça. E daí, então, todo aquele desdobramento das bem-aventuranças que vale a pena você conhecer no curso sobre Mateus, capítulo 5. Mas agora fica a questão ainda, o que são essas recompensas? O que são esses galardões? Tem muito pano para manga aí, como dizia minha mãe. Se você der uma olhada nos comentários, você vai encontrar uma série de discussões e de elaborações e hipóteses, né? Alguns dizem, será que isso tem a ver apenas com bênçãos temporais? Outros dizem, será que isso tem a ver com bênçãos apenas espirituais? E parece que o melhor, o mais equilibrado é você compreender que o termo reporta ambas, tanto bênçãos temporais quanto bênçãos eternas. Porque a relação pactual com Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, promete bênçãos temporais também e bênçãos eternas. E eu concordo muito com o D.A. Carson quando ele sugere o seguinte, Jesus não discute o local nem a natureza da recompensa, mas não nos afastamos da evidência do Novo Testamento se entendermos que ela, ou seja, esta recompensa prometida por Jesus em Mateus 6, está no tempo e na eternidade, no caráter e na felicidade. Achei essa expressão realmente digna de nossa atenção, que a gente possa até, quem sabe, memorizar isso. Deus nos recompensa no tempo e na eternidade, no caráter e na felicidade. E a partir daqui a gente pode concluir esta aula. O que nós estamos aprendendo nesta aula é que o reino de Deus ele é instituído para salvar os homens, mas nunca para promover os homens. Esse reino de Jesus tem a ver com a glória e a causa de Deus, e não com realizações ou engrandecimento humano, ou seja, é um balde de água fria, né, no nosso ego que quer aparecer, né? A gente quer, como a gente falou agora há pouquinho, é que os holofotes estejam sobre nós. Mas Jesus está dizendo, não, a glória única deve ser dada ao Pai Celeste. Ele está dizendo, guardem-se da ostentação. Esse é o alerta. E ao mesmo tempo, ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo um convite. Esperem pelo galardão dado por vosso Pai Celeste. Que seja assim, que nós possamos caminhar com Ele nesse mundo, nos guardando da ostentação e nessa boa e certa expectativa do galardão e da recompensa do Pai Celeste. No próximo encontro, nós falaremos sobre generosidade sem ostentação. Como é que esse princípio de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 1, se aplica à prática de dar esmolas.
você é convidado para participar dessa próxima aula, para conhecer o próximo conteúdo. Que Deus abençoe muito você, muito obrigado e até lá!